Sexta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura desse dia é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 1 a 8. O salmo responsorial é o Salmo 96 e o Evangelho é Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. Encontramos conselhos na liturgia da palavra de hoje. Trata-se de recomendações importantes para participarmos do grande banquete do Reino dos Céus, comparado a uma alegre festa, a uma festa de casamento. Somente os que fizerem a vontade de Deus e estiverem preparados poderão participar. Na primeira leitura, Paulo aconselha a comunidade a viver conforme os ensinamentos de Deus, fazendo a sua vontade. Ele sabe que a comunidade de Tessalônica estava no caminho certo, pois havia aprendido dele como se deve viver para agradar a Deus. Todavia, ele quer que a comunidade não pare por aí, que se esforce cada vez mais e assim obtenha conquistas ainda maiores. Fazer a vontade de Deus consiste em viver na santidade, afastando-se das impurezas, de tudo aquilo que é mal, que prejudica o próximo ou a si mesmo, diz Paulo nessa leitura. Essa prática deve começar em casa, no tratamento santo entre os parceiros conjugais. Um casal que se respeita dá exemplo para seus filhos e assim forma-se uma sociedade de respeito, porque quem não consegue respeitar um membro da sua família dificilmente respeitará alguém que não pertence a ela ou a um estranho. Quando vemos tantos atos de desrespeito à vida do próximo, logo imaginamos que quem age assim não aprendeu que o respeito começa dentro de casa, como Paulo nos pede nesta carta de hoje. O apóstolo recomenda que não nos deixemos levar pelas emoções, pelas paixões, mas pelo amor e pelo equilíbrio de nossos atos, pois desse modo não enganaremos nem prejudicaremos nosso irmão, uma vez que seremos pessoas cujas vidas estão pautadas nos ensinamentos de Deus, que aprendemos em casa na comunidade. Paulo lembra que Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Recorda também que quem despreza esse chamado à santidade, não se esforçando para ser íntegro, honesto, santo, está desprezando o próprio Deus. Por outro lado, quem se esforça para viver na santidade e se prepara cada dia, é uma pessoa previdente e poderá participar do banquete do céu, como vemos no Evangelho de hoje, no qual encontramos a parábola das 10 jovens, 5 eram previdentes e 5 imprevidentes. Essa parábola foi contada para os discípulos para que melhorassem cada dia, isto é, se tornassem previdentes, cuidadosos e previssem que a qualquer momento seriam chamados e deveriam estar prontos para responder a esse chamado do Mestre, ao chamado para participar do banquete que o Senhor lhes havia preparado. Essa parábola serve para todos nós, discípulos e missionários de Jesus Cristo. Se metade das jovens eram imprevidentes, significa que metade da humanidade ainda não está preparada para participar do banquete do céu. Em qual dos lados nós estamos? Do lado dos previdentes ou dos imprevidentes? Estaremos juntos aos previdentes se estivermos fazendo a vontade do Pai, se tivermos abastecido a chama da nossa lâmpada, a fé e a esperança, com o óleo da justiça, do amor, da vida santa, como pede a primeira leitura. Somente os que se esforçam para levar uma vida de santidade estão com as suas lâmpadas abastecidas deste óleo capaz de manter a chama acesa. Se a nossa prática for de maldade, de desamor ou de descuido com tudo isso, nos omitindo ou ignorando os apelos de Deus, nosso combustível não pode ser suficiente para manter acesa a chama que nos conduzirá ao banquete nupcial que Deus nos preparou. É importante refletir sobre tudo isso e avaliar como anda a nossa relação com Deus e com o próximo. Corremos o risco de bater na porta do Senhor e não ser reconhecidos, pois somente quem faz o bem e anda no caminho da justiça traz consigo o sinal que o identificará diante de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.